Todos apostos? Vamos lá. Pessoal, nossa igreja ela é muito organizada e ela tem um departamento de ação social. É claro que, pelo que vocês já perceberam, somos poucos membros, então é uma igreja ainda pequena, por enquanto, mas daqui a pouco ela será gigante. Então, nós temos projetos sociais, vários projetos. Por exemplo, a gente vai ter um bazar daqui a pouco, no início do próximo mês. Enfim, e hoje a gente inicia um projeto que é o projeto de palestras com profissionais de diversas áreas que a gente quer trazer. Essas palestras são importantes porque elas fazem parte do nosso... vão ser discutidos temas que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que isso é muito enriquecedor, a gente ganha muito com isso. Eu vou deixar que os próprios palestrantes se apresentem hoje, mas a nossa palestra hoje é um tema muito importante e especial, porque é um tema que a gente vem lidando com isso, sobretudo nesse momento pós-pandemia, né? Então, eu não vou começar, que daqui a pouco eu entro no assunto, no tema, aí tiro o brilho dos palestrantes, isso não é legal. Vou passar para eles. Então, doutor Ausenkleber, por favor. Bom dia a todos. Kleber mesmo, que eu sou de casa, né? Então, primeiramente, agradecer a Nina, agradecer a todos vocês por esse momento, né? Que os anos que eu vivi aqui foram anos muito, muito felizes. Fui acolhido, né, na família, então, esse momento que eu vivi aqui é uma bênção de Deus na minha vida. Vocês foram uma bênção na minha vida, toda a igreja, né? E fazer parte do projeto social, que eu já faço parte há 2 anos, desde a época do outro pastor, do pastor Nivaldo, né? Quando eu cheguei aqui também foi muito bem acolhido. É uma felicidade dar continuidade nesse projeto. Então, nós vamos continuar nesse projeto de palestras. E eu não estou sozinho, vou estar com o meu amigo e também orientador do mestrado, o doutor Cláudio, né? Cláudio Inácio Couto. Então, eu vou fazer o seguinte, vai ser em 2 momentos a palestra. Eu vou iniciar com um tema e Cláudio vai continuar depois do meio da palestra para frente. Nós dividimos em 2 momentos a palestra, beleza? Eu vou falar de transtornos mentais orgânicos e ele vai falar de ansiedade e depressão. Vai ser uma coisa bem leve. Desculpa, estou meio gripado, tomei uma chuva por causa de ontem, do São João, já me fez bem ontem. O chuvisco de ontem foi bom. Então, gente, vamos falar então de transtornos mentais, né? Esse é o nosso Cláudio e eu, já estamos apresentados. Muito bem. Antes de começar a nossa palestra, vamos fazer uma pequena oraçãozinha. Vocês podem permanecer do jeito que está. Vai ser uma oraçãozinha só para agradecer e pedir as palavras e o guia do nosso Senhor, né? Então vamos lá? Amado Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, por todas as pessoas que estão aqui, que o Senhor possa estar com nós, que vamos falar sobre esse assunto, que possa nos dar as palavras, que possa dar o conhecimento e que as palavras possam ser feitas segundo a sua vontade, Senhor. Obrigado por toda essa oportunidade, que possamos cada vez mais pessoas se sentir à vontade em nosso meio, que possa trabalhar em seu nome, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Capacita, Senhor, cada vez mais trabalhadores, para que possa, sim, servir o seu reino. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Continuando, então, falar sobre transtorno mental. Os transtornos mentais, gente, eles são vários, né? Só que eu não vou entrar em ênfase nos mais específicos. Tem transtornos depressivos, transtornos de personalidade. Então eu vou falar hoje dos transtornos mentais orgânicos. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que acontece muito, que é muito presente no nosso dia a dia e a gente às vezes não se identifica, né? Principalmente às vezes pessoas que têm alguns distanciamento da doença e às vezes a gente não consegue identificar. Hoje será uma palestra tranquila, se tiver alguma dúvida pode perguntar, se a gente tiver conhecimento vai orientar, mas será mais direcionado para os transtornos mentais orgânicos. Então, literalmente, já sempre gosto de falar que o conceito de saúde, né, segundo a Organização Mundial de Saúde, é o completo bem-estar físico, mental, psíquico. Então, saúde não é só ter saúde física, não é só saúde. Saúde mental também é uma classificação dentro da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente precisa de um equilíbrio. Não é só, eu cuido da minha alimentação. Só que você tem que cuidar da sua alimentação, tem que cuidar do seu corpo, tem que cuidar da sua mente. Então, o equilíbrio é o que te dá saúde para todos nós.
Porque a gente mesmo sabe, né? A água faz muito bem, só que você tem que consumir com equilíbrio. Se você tomar 30 litros d'água por dia, não vai fazer bem, vai fazer muito mal. Então, o segredo na vida da gente, toda a nossa vida é o equilíbrio. No que a gente se alimenta, na quantidade de exercício que a gente faz, tudo na nossa vida é tentar manter o equilíbrio, né? Muito bem. Continuando, sofrimento psíquico, né? São grandes problemas que é cometido na nossa sociedade, principalmente depois de uma pós-pandemia, depois de nós passarmos por grandes problemas, né? Tanto questão financeira, psicológica. A pandemia nos deu como se diz, deixou a gente com grandes lacunas, né? Principalmente emocional, muita pressão que a gente passou esse período de pandemia, né? Também, segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças mentais e doenças neurológicas acometem mais de 700 milhões de pessoas no mundo todo. Esses dados que eu peguei foi 2016 e 2020. Então, foram os dados que eu pesquisei e estava falando. Então, é uma das doenças que acomete muito a nossa sociedade e, às vezes, também não leva em consideração, entendeu? Muito bem, vamos falar então agora propriamente dito dos transtornos mentais orgânicos. Quais são eles? Eu vou falar de demência, vou falar de Alzheimer e de delírio. São só 3 e tem as suas subdivisões. Vou falar bem rapidamente, esclarecendo os temas, e vocês vão ver que eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Por incrível que pareça, a demência é uma doença que acomete não só pessoas de idade já avançada, mas também pessoas que têm uma designação genética, algumas alterações, alguns gatilhos, alguns traumas, direciona também essa doença. Então vamos começar a falar primeiramente de envelhecimento, que é normal, né? As pessoas confundem muito, eu estou ficando chegando à terceira idade, eu estou ficando demente. Não é. Automaticamente, quando você vai ficando mais de idade, é normal a gente perder a capacidade, o raciocínio rápido. Então, às vezes, você vai lembrar de uma coisa, eu estou esquecendo. É porque o nosso corpo, automaticamente, vai ficando velho, nós também vamos perdendo a capacidade do raciocínio rápido, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado, que não é porque você está ficando mais de idade que você está tendo esse diagnóstico já. Muitas pessoas têm essa confusão. Então, a lentificação psicomotora, tantos movimentos, tantos no raciocínio rápido, que às vezes a gente, quando era mais jovem, pensava e já raciocinava. Quando vai ficando mais experiente, o HD, o computador, vai processando mais lento também, né? Mas também a gente tem que se familiarizar com o nosso processo natural da vida, que é o envelhecimento, né? Então, diminuição do pensamento, também pode ter dificuldade de codificação, compreensão e até aprendizado. Às vezes, quando você está passando, entrando para a melhor idade, as pessoas também têm esse processo, como eu já comentei, né? Também pode ter hipomnésia, né, que é uma diminuição da capacidade da memória, dificuldade de lidar com mudanças e rotinas diárias, principalmente quando você muda de ambiente, né? Por isso que acontece muitas vezes, a pessoa se interna no hospital e lá no hospital é outra rotina, é outros horários, aí as pessoas não se adaptam às vezes. Com certeza, até nós que trabalhamos lá, não é um ambiente muito adaptável, né? Porque é um ambiente meio hostil. O hospital não é a casa da gente, né? É um ambiente que, às vezes, por mais que a gente tenta fazer ser um ambiente mais propício, mas é um lugar diferente, né? Continuando, demência, né? Então, o que é a demência? Como conceito, né? A deteriorização da cognição, tanto a parte global, né? Como eu falei para vocês, a diminuição dos níveis de consciência. Como assim? O comprometimento da memória, né, recente e remota. Muitas vezes essas pessoas que já têm esse diagnóstico dado, às vezes a pessoa lembra lá da infância, mas não lembra do que aconteceu há 3 anos atrás. Porque a memória que foi acometida, vocês vão ter depois um exame, no PET scan, que é um exame, você vai ver como que as áreas da memória é comprometida, né? Então essa área, por isso que as pessoas, às vezes, algumas áreas que estão guardadas informações não foram cometidas e outras que são da área recente, por exemplo, do lobo frontal, onde está guardado bastante memórias da gente. Então, às vezes, a área de fala, às vezes a pessoa não quer se comunicar. Tudo isso são características naturais de algum comprometimento neurológico, entendeu? Então, continuando, estou falando muito rápido? Eu falo muito rápido. Então, vamos lá. Miguel, me controla o tempo, por favor. Como 10, 15 minutos você me avisa, porque eu falo demais. Vocês já viram, né? Então, interfere na funcionalidade global, já falei. O diagnóstico é clínico, os médicos, tanto clínico, quem vai dar o diagnóstico, às vezes, vai ser um geriatra, que às vezes ele vai fazer alguns testes, né? Alguns eu vou até comentar mais ou menos, mais para frente.
Então, a demência tem dois tipos, primária e secundária. Como eu falei para você, a primária é aquela parte inicial, a parte clínica, quando a pessoa começa a perder funcionabilidade das atividades das coisas diárias. Eu não lembro mais onde... Não é, eu vou falar de algumas coisas aqui, não vão se identificar, eu estou já com isso aí. Não, são um grupo de informações. A gente aplica vários testes para dar o diagnóstico de a pessoa estar com demência, entendeu? Por exemplo, assim, começa a pessoa esquecendo onde mora, esquecendo onde está a chave, às vezes esquece, não só uma vez, durante várias vezes, né? Esquece panela no fogo, é muito comum ver isso. Eu rodei agora no hospital do idoso, aí uma senhorinha falava assim para mim, eu não lembro aonde eu estou. E aí, tão bonitinha, né? Ela tinha 87 anos, bem bonitinha, falou assim, onde eu estou? Eu estou aonde? Eu estou na casa dos meus filhos? Eu falei, não, você está no hospital. No hospital? Mas o que aconteceu comigo? Então, tipo assim, ela perdeu a localização dela. E como o hospital é um ambiente fechado, não sabe se é dia, se é noite, às vezes as pessoas se perdem, né? E às vezes acontece. Isso principalmente quando a pessoa tem já um grau de lesão cerebral, né? No caso da demência. As características secundárias, né? Alterações toxometabólicas, né? Pode ser também uma coisa, a desnutrição também é um caso, acidentes cerebrais, né? Problemas cardíacos, toda alteração de cadeia metabólica pode causar essas alterações. Algumas pessoas que fazem uso de algumas substâncias tóxicas, né? Algumas drogas, também pode levar a pessoa a ter lesões cerebrais, principalmente os euforiantes, né? Principalmente a família do LSD, a família dos alucinógenos, que às vezes está muito comum aí pela uma faixa etária de jovens que às vezes fazem uso dessas substâncias, né? Drogas de uso contínuo, exemplo, um benzodiazepínico, que é um medicamento, eles também fazem esse pequeno, tirar esse feeling da nossa memória, tirar um pouco a capacidade nossa de memória. Em outros medicamentos também, né? Anticolinérgicos, hipnóticos, antipsicóticos, esses medicamentos eles fazem bem para a gente por uma coisa, mas de forma indireta eles também danificam um pouquinho o nosso raciocínio. Então, é normal essas famílias desses medicamentos causar esses problemas. Pessoas que trabalham com metais pesados, quem trabalhou em garimpo, quem trabalha com esses metais pesados, que é chumbo, magnésio, esses tipos de chumbo, quais são outros também? São 5 tipos da família da cadeia periódica, né, da tabela periódica. Então, esses metais pesados, eles acumulam no nosso organismo e também, de certa forma, interfere também no nosso efeito, no funcionamento neurológico. Por isso que as pessoas que trabalham nessa área tem que ter muito cuidado. Até hoje tem um controle maior que as pessoas que trabalham. Antes não tinha tanto, né? Muito bem, aqui só para mostrar para vocês um exame chamado PET scan, com a parte da parte neurológica. Uma pessoa com um exame normal, aquele primeiro lá, os dois normais, e olha a diferença das lesões, esses pontinhos mais enegrecidos, nas lesões, tipo de Alzheimer, de já demência com alguns infartos, e as outras patologias, a de Pickers eu não vou falar, nem as outras, vou falar mais de Alzheimer e de demência mesmo, né? Mas você vê como que ela atinge lobo frontal, lobo lateral. Então, de certa forma, ele é uma parte dos exames que mostram para a gente como que ele como é que tem pequenas lesões, né? Como que acontece na parte cerebral. É uma coisa bem mais... Eu só estou a nível de conhecimento. Não vamos interpretar nenhum exame neurológico aqui. É só para nível de conhecimento mesmo. Alzheimer, né? É muito famosa, é uma doença que as pessoas já têm longa discussão na mídia, já apareceu em novelas, já apareceu em documentários. Então, não é uma doença que não é tão conhecida, né? Que às vezes se confunde Alzheimer com demência, né? Muito bem. Ela foi descrita em 1907. A principal causa de Alzheimer, 50% é por causa de demência. É um fator de diferenciamento e fator desencadeante, né? Muito bem. E também a prevalência também de sexo, né? Também é mais prevalente no sexo feminino e portadores também de síndrome de Down, com alteração de cromossomo 21, né? Que é o síndrome de Down. E pessoas com históricos genéticos na família. Então, essas doenças, principalmente demência, Alzheimer, ela tem um peso genético muito grande, que até hoje a sociedade científica não consegue identificar os fatores desencadeantes, né? O fator genético é um peso muito forte. Então, temos que cuidar disso sim, entendeu? Sempre observar isso. E também ver os fatores que desencadeiam e a gente tentar evitar, né? E fazer, depois eu vou ter que comentar no final também. Eu não vou falar das funções, que é a atrofia da parte cerebral, vou deixar isso para depois, que é uma parte mais técnica. Ela tem maior prevalência após os 65 anos,
assim, dados que a gente pegou pela parte científica, e ela acomete e dobra a cada 5 anos. A maior prevalência é a partir dos 65 anos, e quando a cada 5 anos a incidência se aumenta, entendeu? Muito bem. A doença de Alzheimer tem uma etiologia que envolve o sistema colinérgico, que é uma parte cerebral que vai transferir as informações para o nosso cérebro de forma simples, assim, né? A questão, eu não vou entrar muito no mérito da especificação das lesões cerebrais, vou passar mais isso, porque é mais nível de conhecimento dos efeitos que ela causa, não mais essa questão técnica, né? E a depressão pode também abrir um quadro de demência. A depressão também ela pode, porque a depressão também causa esse nível de alteração de consciência, então pode, um dos fatores, levar também a desencadear pessoas que já têm fatores genéticos, né? Pessoas fator genético, não o que o fator genético influencia muito. Obrigado, viu, Nina? Muito bem. E o Alzheimer também tem estágios. Tem estágio inicial, moderado e avançado. Como eu comentei com você, a gente usa vários testes. Um exemplo é o Minimento, que é um preenchimento de um formulário, e você tem que responder as perguntinhas, e nessas perguntas você vai dar respostas, e as respostas que bater a gente consegue calcular e dar um padrão. Exemplo, você tem que acertar mais de 27, se você for alfabetizado. Se você não for alfabetizado, até 24. Então, exemplo, e aí com isso você consegue já direcionar o nível de comprometimento. Exemplo assim, entendeu? Se tiver mais avançado, você já vai ter uma numeração menor. Então, é um dos testes. Tem o MoCA, tem o Minimento, tem vários outros fatores que a gente avalia através desses questionários. É um dos que a gente mais usa na beira do leito, quando a gente vai examinar o paciente, entendeu? Então, basicamente é isso. Eu não vou entrar muito no mérito da sintomatologia, porque os sintomas iniciais, igual eu comentei com vocês, o principal ali que nós estamos comentando ali é a questão da perda da memória, dificuldade de concentração, a fadiga, alterações de personalidade, dificuldade de encontrar as coisas, né? Às vezes a dificuldade de se expressar, até de falar. E também, às vezes a pessoa fica quietinha. Às vezes a pessoa, mas por que a minha mãe está tão quieta? Né? Por que meu vô está tão quietinho? Pode ser o quê? Uma depressão? Pode ser, então, por isso tem que ser sempre acompanhado por um geriatra, por um médico especialista, para poder ver se tem alguma alteração. Ou, às vezes a pessoa também é do basal dela. Às vezes a pessoa já é uma pessoa de idade, que ela também, às vezes com o passar da vida, às vezes a pessoa não quer se comunicar, né? Às vezes fica no mundo dela. E às vezes está bem lúcida, às vezes está totalmente lúcida. Só que às vezes, pela circunstância da vida, não se comunica, né? Mas muito bem. Já a parte avançada, moderada, né? Então ali já começa a complicar mais. Dificuldade de fazer atividade do dia diário, tomar banho, não consegue mais se locomover com facilidade, se perde dentro de casa. Às vezes ela vai para a cozinha e não sabe voltar para a sala. Então, são pequenas coisinhas que a gente, como está no dia a dia, isso aqui é uma coisa que a gente tem que observar. Né? Não é normal isso, entendeu? Se perder dentro de casa, não sabe mais manusear dinheiro, ela não sabe se dá R$10 ou R$100, qual que vale mais, não sabe mais cozinhar, porque para cozinhar é uma coisa que tem muita complexidade. As pessoas pensam que cozinhar é fácil, não, mas tem que colocar o arroz, tem que colocar, por exemplo, o tempero, depois do tempero fazer toda uma etapa, tem toda uma etapa de preparação. A avó cozinhou a vida toda, né? Agora não sabe mais fazer um bolo, já está queimando um arroz, está queimando, deixando tal coisa, esquecendo o fogo a panela no fogo. São detalhes que a gente vai observando, que é bom de saber para poder conduzir para um direcionamento. 15 minutos, então meu tempo está adiantado. Vamos à frente. Então tem o estágio inicial, moderado e avançado. O tratamento tem vários tipos de medicação que eu não vou questionar porque não é interessante falar, mas tem os tratamentos medicamentosos, tem as não medicamentosas, que são exercício físico, orientação familiar, acompanhamento psicológico, terapia ocupacional, é muito importante. Terapia cognitiva, né, que é o TCC, comportamental, e a farmacoterapia, que é onde quando a pessoa já faz toda a mão dos outros meios e não está conseguindo ter resultado, aí faz mão dos medicamentos, aí ajuda bastante. Donepezila, tem vários, galatamina, tem várias medicações e esses são os que são distribuídos na rede pública. Eu citei os que estão na rede pública.
Aí, delírio. Delírio, gente, é uma alteração orgânica que às vezes se confunde muito com demência e com Alzheimer. Mas isso aí é uma coisa aguda. Isso pode acontecer não só com pessoas idosas, mas com pessoas jovens. Exemplo, uma pessoa que teve uma infecção ou está hospitalizada, uma infecção aguda, ou fez uma cirurgia. Às vezes a pessoa perde o status de consciência. A pessoa está lá falando, não fala coisa com coisa. Às vezes pode, se alguém já foi no hospital e visitou alguém, você está visitando o seu parente aqui, e às vezes tem uma pessoa lá não falando nada com nada. Esse é um delírio. Que às vezes isso pode ser de 3 tipos: hipoativo, hiperativo e aí o misto, né? Que é quando se mistura totalmente. A pessoa converte o dia pela noite, aí ele dorme de dia e fica falando a noite toda. E não fala coisa com coisa. Aí olha para um lado, está vendo uma cobra, ou às vezes olha para cima, está vendo alguma coisa. E são tudo coisas feitas pela mente, porque a infecção acometeu a questão da realidade, né? Então isso é muito comum acontecer. Então, se às vezes chegar a ter o fulaninho lá não estava falando coisa com coisa. Às vezes ele está delirando, um delírio por uma infecção. E no idoso é muito comum. Infecção urinária, infecção pulmonar, qualquer coisinha dessas infecções pode desencadear um idoso a ter esse delírio. Até mesmo desidratação, má alimentação. A pessoa saiu de uma casa para outra, ela não se localizou, também pode fazer o idoso ter delírio, porque ele não está reconhecendo aquele lugar que ele está. Então é muito comum, isso no hospital é uma coisa muito comum. A gente que convive no hospital vê isso direto, todo dia a gente vê, principalmente na questão cirúrgica. É muito comum, a pessoa fazer um procedimento, ficou horas e horas com medicação, e depois do pós-cirúrgico, o organismo está se adaptando à homeostase normal. Então, a questão neurológica entra nessa questão também. O quadro clínico é inicial abrupto, flutuante durante o dia, entendeu? Como eu falei para vocês, a causa base é uma doença orgânica, uma infecção, ou um trauma, alguma coisa desse gênero. É um sinal de mau prognóstico, não é uma coisa boa, mas é uma coisa reversível, entendeu? E como eu falei dos 3 tipos... acomete pacientes idosos, como eu comentei também, principalmente pacientes idosos internados. E aí, como eu falei para vocês, algumas vulnerabilidades, né? Como eu falei, já de nutrição, já comentei bastante também disso aí. O tratamento, por incrível que pareça, é você tirar restrições que a pessoa tem. Exemplo, o idoso está muito agitado. Quando você coloca uma contenção nele, porque às vezes o paciente está no hospital, ele tira muitos acessos, que é onde coloca o soro. Aí às vezes a gente tem que dar uma medicação para ele calmar, ele não se acalma. Aí às vezes a gente tem que conter ele, para ele não se machucar. Esse processo também de contenção faz também com que ele tenha mais delírio. Então, às vezes, o que é bom a gente dar uma medicação para ele descansar, para ele ficar mais tranquilo, e tirar a sedação, às vezes tirar uma sonda nasointeral. Todos esses processos podem causar com que a pessoa tenha um delírio, né? Melhor ajustar a medicação, porque às vezes o idoso usa 10 tipos de remédio. Usa remédio, então, e principalmente os idosos e as pessoas que usam muito medicamento, que é uma cultura muito comum. O médico passa 5 medicamentos, que é o da pressão, é o da diabetes, é do colesterol. Aí ele, não muito feliz, o idoso vai lá na farmacinha e fala, eu estou com uma gripezinha, me dá uma vitamina C? Aí vai na farmácia e tome vitamina C no coitado. Aí eu também estou com uma dorzinha de cabeça, é normal usar uma dipirona, vai lá e usa uma dipirona. Mas quando vai ver, ele já está com uma sacola com 15 medicamentos. Está tomando remédio para vitamina, para cálcio, sem às vezes consultar o médico, tomando tudo por conta pela farmácia, que a maioria das vezes a cultura brasileira ainda vende medicamentos sem receita médica, né? Sendo que, por exemplo, no Portugal isso não acontece. Em Portugal você só compra medicamentos com receita. Então, futuramente a cultura brasileira, tenho certeza que vai evoluir também, e vamos chegar para isso, para ter disposição das pessoas, cuidado com excesso de medicação, com automedicação, né? Sempre use medicamentos que foi indicada por um médico, porque a questão de você ter riscos de acontecer alguma coisa é grande. Então, fica a dica, né? Muito bem, vamos à frente. O não farmacológico, né, que eu comentei para vocês, é muito importante, né? As adaptações ambientais, cuidados com... tem várias outras terapias. Terapias como musicoterapia, aromoterapia. Tem várias coisas que as pessoas usam que ajudam a tirar alguns efeitos não farmacológicos para ter um bom resultado. Atuação de equipe multidisciplinar, isso é importante enfocar, sempre estar passando fazer com acompanhamento com um nutricionista, com um fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, essa equipe, e os outros também, um psicólogo, porque eles trabalham com outras competências que o médico
às vezes não tem tanto tempo de focar. Por exemplo, um idoso desnutrido, ele tem mais chance de ter algumas doenças, de até mesmo de ter alterações no seu organismo, a questão de cognição, como eu falei para vocês. Pode direcionar a pessoa para isso. Hábitos de vida saudável, né? Cuidado, o idoso, cuidado com a pele, que desidrata muito mais fácil. A nós também, jovens também, porque a pele da gente precisa ser cuidada. Usar protetor solar, aqui é um ambiente muito quente, né? O exemplo Nordeste é um sol, como vocês falam aqui, um sol da moléstia, né? Então aqui é o sol que é quente, então tem que usar protetor solar. Beber bastante água. A questão do exercício físico. Gente, exercício físico não é uma questão de moda, é uma questão de necessidade. Quem faz exercício físico tem melhor efeito cardiológico, tem melhor efeito até mesmo para a sua parte metabólica. 10, 20? 25? Então, fechou meu tempo. Então, gente, deixa essa frase para vocês. Valorize a sua saúde mental e emocional, pois isso vale mais do que qualquer cifrão, qualquer montão de dinheiro. Cuide-se, gente. Agradecer vocês por esse momento. Que Deus abençoe todos vocês. Agora vou passar a fala para meu amigo Cláudio, que vai dar continuidade no assunto. Tá? Obrigado. Tá bom. Bom dia, estão me ouvindo aí? Eu montei assim algo mais tranquilo, né, para não ficar uma coisa tão didática que a gente estuda lá no curso de medicina ou durante a formação acadêmica assim, na área de saúde, para que chegue e alcance todos vocês. Então, não estou menosprezando a ninguém, mas eu sei que tem gente que tem certa dificuldade. Eu vou ficar mais longe para eu conseguir ver lá o que eu estou passando. Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre ansiedade. Depois eu vou falar sobre os sintomas e os tipos de ansiedade. Depois eu vou falar sobre depressão, os tipos de depressão, e vou falar um pouquinho do tratamento dos dois. Todas as gravuras que eu coloquei aqui são pássaros, são árvores, para sair um pouquinho desse estado tão difícil e tão complicado para quem vive essas situações. A maioria das palestras que a gente vem por aí, as pessoas fazem os quadros negros, um momento difícil, porque realmente é. Mas eu quis transformar um pouquinho nisso daí, trazendo um pouco a natureza para a gente. Então, assim, a ansiedade, ela é uma resposta natural do corpo. Todos vocês, passamos por momentos de ansiedade várias vezes no dia. Vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos aqui e alguém aqui está preocupado com o tempo, porque tem um outro compromisso depois. E tem um rapaz ali que estava falando demais. Isso aí é um tipo de ansiedade, né? Porque deixa a pessoa um pouquinho ansiosa e vai vir um pouquinho de uma taquicardia, talvez, pode vir uma sudorese. Só que isso não é patológico, isso é natural de todos nós, né? São picos. A gente não vive no limiar. A gente, às vezes, está bem, às vezes tem picos de momentos assim ruins e, às vezes, de alta euforia. Ninguém também está em plena felicidade o tempo todo. Deixa eu ver se não faltou nada. Quais são os sintomas? Eu separei aqui em duas partes para ficar um pouquinho mais fácil. A gente tem os sintomas emocionais, né, que são os psicológicos, e tem aqueles que são os físicos. Então, o que tem lá de psicológico? Essa preocupação excessiva, né? Eu tenho que estudar muito para essa prova, que é amanhã cedo. Eu preciso dormir mais cedo porque a prova é muito cedo, e acaba não conseguindo dormir, né, por causa dessa preocupação excessiva. Medo é uma das coisas. Irritabilidade, dificuldade para se concentrar e a insônia. A gente vai ver daqui a pouco, tanto que o sono é importante para a gente. E quais são os sintomas físicos? É o que eu estava falando aí. O coração dispara, né? Tem uma sudorese, a mão fica transpirando, o corpo todo transpirando às vezes, tremores em algumas pessoas, tontura, dor no peito e aquela contratura que muitas pessoas têm, uma dor aqui atrás, principalmente nessa região. É muito comum a gente, né, pegar esses problemas do dia a dia e deixar eles aqui, ó, na região do pescoço, que causa até torcicolo, né? Tudo isso aí não faz nem um pouquinho bem para a gente. É importante lembrar que a ansiedade pode afetar cada pessoa de forma diferente. Algumas acentuam mais, né? Outras de forma mais tranquila. Então, quais são os tipos de ansiedade? Existem vários. Eu separei só 3 para falar rapidinho. Então, assim, o transtorno do pânico, eu acho que alguém já ouviu falar, né? E, geralmente ele é um mal súbito. Eu vou dar essa palestra aqui, o Kleber me chama, aí eu travo.
eu não consigo. Eu olho para vocês e não consigo. Eu estou dirigindo o carro e está um trânsito terrível e eu fico sabendo de alguma coisa muito ruim que aconteceu e eu travo, eu não consigo. Todo mundo buzinando e eu não consigo e eu tenho que abandonar aquele carro. Isso aí é um tipo de ansiedade patológica, né? Que é esse transtorno do pânico aí. A fobia social. Quando a pessoa sofre avaliações, vou dar um exemplo aqui, na escola, alguém que está passando por algum motivo lá, a pessoa por algum motivo engordou muito e todos os colegas fazem piadinhas, ela chega, ela percebe o olhar de todos. Então ela começa a se sentir incomodada naquele lugar, ela não quer voltar para aquele lugar. Então isso daí está dentro dessa fobia social. Outra coisa é a vergonha. Muitas vezes, principalmente em redes sociais, as pessoas postam fotos e essas fotos podem ser usadas por pessoas más que, principalmente com adolescente, a gente, quando na época do internato em psiquiatria, eu recebi uma criança, um adolescente de 15 anos que queria se matar porque um colega pegou uma foto dela de biquíni, que estava lá na rede social, e tirou o biquíni, né, com esses Photoshop, e espalhou na sala inteira. Essa menina entrou numa depressão profunda, muito difícil. Ela teve que ser internada para dar o suporte nela. Então ela se enquadra nesse tipo aí, ó, da fobia social. O que com uma brincadeira, sem graça, pode levar a pessoa a tentar se matar. Transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, eu acho que muitas vezes a pessoa já viu, uma pessoa que tem aquele hábito de passar, toda vez que ela vê uma igreja, ela tem que fazer isso. Aí às vezes ela anda até ali, aí ela volta e faz de novo, porque ela acha que ela esqueceu. Não tá bom, ela volta. Então ela fica meio que escrava desses, como chama, de tiques, né? Transtorno de estresse pós-traumático, que é uma coisa muito triste, que acontece com algumas pessoas que são muito sensíveis. Pessoas que passam por violência, assalto, algum tipo de coisa muito forte para ela. Então ela entra num estado aí de estresse pós-traumático que acaba complicando um pouquinho para ele. Agora vamos falar um pouquinho da depressão. A depressão, né, ela é um transtorno mental que ela afeta de forma que a pessoa, tanto no que ela sente, no que ela pensa, no que ela age. Então, a tristeza é como uma ansiedade lá. Não é todo dia que eu estou 100%. Às vezes eu estou mais ou menos, mas a gente sabe, né, que tendo fé em Deus, amanhã vai estar melhor, que a gente vai sair disso. Só que a depressão é diferente. Por quê? Porque a gente não muda, a gente não quer, a gente não tem forças. E o que acontece na depressão é uma tristeza diferente, porque é uma tristeza profunda. É uma tristeza que parece que não tem cura, mas tem cura. E o interessante da depressão é que a maioria das pessoas não percebe que ela está deprimida. Quem percebe é quem está junto com ela, quem convive com ela, que começa a perceber que essa pessoa não está no normal dela. Então é muito importante o quê? A família, né? Os amigos, porque eles percebem e eles dão a dica que essa pessoa precisa de ajuda, de suporte. Então é uma coisa que a gente pode ter ajuda de profissionais e sair dessa situação. Aí tem uma pergunta para vocês aí, ó. Toda tristeza é depressão? Não, né? Por quê? Nem sempre a gente está feliz o tempo todo. Nem sempre a gente está triste o tempo todo. A vida é assim, né? Cheio de altos e baixos, todo mundo fala. O que é isso? Vou dar um exemplo. Estamos lá na faculdade e acabamos de saber que a turma inteira saiu mal numa prova. Isso aí gera uma tristeza para todo mundo. Só que aí no outro dia, a gente já está mais ou menos, vai levando. 3 dias depois a gente nem lembra. Já passou por isso. Outra coisa, quando a gente perde alguém que a gente ama, né, quando morre, né, quando ela vai para o encontro do pai, o que acontece com a gente? Também vem aquela depressão difícil, complicada, aquela tristeza profunda, que passaram nos dias, o que acontece? A pessoa começa a melhorar, a gente sabe, todos já passaram por isso. Uma semana depois a gente está um pouquinho melhor, né, 1 mês depois, 1 ano depois. Não que a gente tenha esquecido aquele ente querido, só que é diferente. Agora a depressão,
A tristeza, ela é 24 horas. A depressão, a pessoa não tem vontade de comer, ela não tem vontade de sair, ela não tem vontade de se divertir, ela não tem vontade de nada. Então, é muito perigoso. Por isso que a gente tem que estar atento para poder ajudar as pessoas que estão próximas da gente. A depressão também tem os sintomas físicos e psicológicos. Quais são os físicos? Fadiga, insônia, hipersonia também, quando a pessoa dorme demais. Ela só quer dormir, ela não quer se levantar da cama. É meio-dia, ela ainda está ali querendo dormir mais. E às vezes ainda com medicamento, sem ter prescrição. Além da hipersonia, ela ainda toma mais remédio, porque para ela é melhor ficar dormindo do que ficar no dia a dia com aquela tristeza toda, tendo que encarar a vida daquela forma. Perda do apetite, então essa pessoa começa a emagrecer ou engordar, dependendo, dores no corpo, e entre outras alterações. E os sintomas psicológicos, essa tristeza profunda, né, essa adonia que a gente chama, que é a falta de interesse pela vida, pelo filho, pela esposa, pelo marido, então assim, pelos amigos, pelas coisas que fazia, pelo futebol, pelo o dia a dia. Então tem essa perda de atividades do dia a dia, ela não tem interesse mais. E sentimento também de culpa e de baixa autoestima. Então a depressão, ela é uma doença que pode afetar a vida das pessoas de maneira significativa, que é preocupante. Então é fundamental, né, buscar ajuda profissional, porque a gente não pode simplesmente levar isso na brincadeira. Eu vi um caso muito triste, que era um irmão que estava deprimido. Ele chegou num estado que ele não queria ver ninguém, e a mãe ficou sabendo que só que ela estava longe, que esse filho estava dessas condições, ligou para o outro irmão ir lá. O outro irmão chegou lá, arrebentando a porta. Que brincadeira é essa? Que coisa mais sem graça. Levanta dessa cama, sai daí. Sabe, que dia que ele está ajudando com essa agressão toda? E aí o rapaz pegou, foi até a sacada e se jogou. Então assim, ele não morreu porque era do segundo andar, mas ele se machucou, mas tamanho desespero. Aí ao invés do irmão ir lá, dar o suporte que a mãe pediu, olha a grosseria. Então a gente tem que saber lidar com essas pessoas. O tratamento da ansiedade e depressão, eu já estou acabando, tá gente? Eu coloquei juntos porque é muito parecido, tá? Tem a parte não medicamentosa. Medicamentosa, eu não vou entrar nesse mérito, mas medicamentoso, geralmente a gente usa alguns medicamentos antidepressivos, que eles ajudam muito a repor alguma substância no organismo que começam a melhorar essas pessoas. Algumas pessoas não vão precisar tomar medicamento, outras vão precisar. A psicoterapia, né? O trabalho do psicólogo é muito importante. Então ele vai ajudar as pessoas com esses transtornos de ansiedade, como quem tem problema de depressão. Então a gente precisa mesmo da psicoterapia, e eu acho fantástico. Eu super recomendo, acho que é um super parceiro para ajudar essas pessoas nessas situações. Atividade física, né? Aquela pessoa, ela precisa reagir. Por que a atividade física é tão importante para tudo? Porque ela movimenta, né? Nós somos seres que Deus criou para movimentar o tempo todo. Nós não fomos seres para ficar parado. A gente observa pessoas, as pessoas aqui com mais experiências vão entender, não precisa nem ser da área de saúde. Já viram alguém que teve derrame cerebral? Ela teve derrame, ficou na cama. 6 meses depois, como é que ela está? Totalmente atrofiada, né? Não consegue mexer. É muito triste, porque o corpo precisa de movimento. Então, para quê? Para que tudo funcione, né? Então, assim, ficar deitado na cama, que é o estado que essa pessoa quer ficar nesse momento, não é recomendado. A atividade física ajuda bastante. A meditação é uma outra coisa que ajuda muito, mas nem todo mundo consegue, nem todo mundo sabe fazer meditação. Às vezes precisa de alguém para ajudar, para conduzir, né? E existem centros especializados nisso. Alguns psicólogos trabalham com isso, e eu dou muito valor também. E técnicas de relaxamento, que também é importante. Os medicamentos, existem várias classes de medicamentos. Por isso que é muito perigoso. Eu estou tomando determinado medicamento, aí a minha amiga aqui fala que também está com esse sintoma, fala, toma isso daqui, é o mesmo. Cuidado com isso, muito cuidado. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para ela.
tá? Esses medicamentos que trabalham com ansiedade, com depressão, a gente tem que tomar muito cuidado. Eles não são parecidos com a dipirona, por exemplo, que pouquíssimas pessoas têm reações. E hoje aumentou muito a reação alérgica à dipirona. A gente tem que tomar muito cuidado. Outra pergunta: quais são os fatores protetores da depressão? Existe alguma coisa que eu possa fazer para não ter depressão? Existe. E são coisas simples. Vamos lá. Família. Família é uma bênção de Deus. Não é à toa que Deus nos colocou nesse vínculo aí. Por que eu preciso da família? Essa questão do pertencimento, né? Eu pertenço a um lugar, eu pertenço a algumas pessoas, eu pertenço à minha família. A gente tem famílias hoje de diferentes formas, né? Mas ela é muito importante para nos proteger. Existem estudos que mostram que as pessoas que moram sozinhas, elas estão mais propensas a ter depressão. Pessoas que moram sozinhas e têm muitos problemas com os pais, com os irmãos, elas têm mais problemas, elas têm mais probabilidade de ter depressão. A religião, ela é importantíssima, porque sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. Então a religião é uma das coisas assim, primordiais. A religião, né, séria, a religião, né, que a gente tem aquele intuito verdadeiro, que a gente busca o sagrado, que é Deus. Os amigos verdadeiros, não colegas. Colegas a gente tem um monte. Agora, amigos que a gente pode contar, eu posso, sei lá, eu tenho 3, e eu posso estar em qualquer lugar do mundo, eu sei que eu posso contar com eles. Trabalho, a gente precisa trabalhar, né? Por quê que tem tanta gente deprimida depois que entra na aposentadoria? Achando que a partir da aposentadoria eu vou, né? Agora minha vida vai começar. Porque eu preciso preencher a minha cabeça. E eu preciso de dignidade. Eu preciso de ter meu próprio sustento. Ficar dependente de alguém não é legal. Isso muitas vezes nos leva nesse quadro aí de depressão. Então, trabalho. Eu já estou vou fazer 50 anos. Eu nunca parei de trabalhar nem de estudar. E eu não me vejo aposentado. Eu vejo pessoas que estão se formando comigo nesse curso novo agora, que a gente se forma segunda-feira que vem, eu e o Kleber, de medicina, que já estão preocupados com a aposentadoria. Como assim? Nem começou. A gente não pode parar de trabalhar. E eu tive o prazer assim, de trabalhar com médicos bem velhinhos, sabe? Com mais de 80 anos. Eu fiquei apaixonado por eles, pela sabedoria, pelo carisma, pelo jeito de tratar o paciente. É aquilo lá que eu estou vendo, sabe? Eu estou mirando naquilo ali. Eu quero ser humano como eles, porque eles saem daquela correria dos mais jovens e eles começam a olhar para o paciente como um todo. Então, acho que a gente tem que pensar nessa questão do trabalho. Me aposentei, vamos preencher esse espaço com outra coisa? Vamos fazer uma atividade com amigos, vamos fazer parte de alguma associação, para preencher o meu espaço, né, o meu tempo. Velhice não é doença, tá? Vamos deixar bem claro isso. Todos nós vamos chegar lá. Só que a gente pode chegar nessa velhice com qualidade, né? É isso que a gente tem que buscar. Porque nós todos vamos retornar ao Pai. Então, a gente tem que chegar lá bem trabalhado, né? Atividade física é importantíssimo para tudo, né? Então, eu posso usar de técnicas, por exemplo. Gosto de academia? Vou na academia. Gosto de caminhada? Faço caminhada. Gosto de bicicleta? Faço bicicleta. Não gosto de nada disso, mas eu gosto de dança. Vá dançar, porque o corpo precisa de movimento, tá? Então, assim, cuidado em criticar o colega ali que gosta de determinada coisa. É o que ele gosta, é o que faz ele se movimentar, isso é bom. Gera endorfinas para o corpo, isso é perfeito. O sono. Muitas pessoas, principalmente os mais jovens, não valorizam o sono. Chegam tarde da balada, no outro dia levanta cedo, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que o sono é importante. No mínimo 8 horas. O corpo precisa descansar. A mente precisa descansar. Os neurônios precisam descansar. Então assim, façam o teste. Procure dormir no mínimo 8 horas. Vocês vão ver como a vida vai começar a fluir bem melhor. O lazer, ele é muito importante. O que é esse lazer? Eu fazer o que eu posso, né? O lazer, ele existe para todos os bolsos.
Então, o que eu quero dizer com isso? Uma caminhada é uma forma de lazer. O Nordeste, o Brasil é privilegiado, nós temos 7 mil quilômetros de orla, né? Vocês moram numa cidade diferente da minha, que tem mar, né? Então, é só ir lá caminhar na areia, isso é lazer. Estar com a família, isso é lazer. Cuidado, né? Que muitas pessoas confundem lazer com o quê? Bebida, cigarro, aquela festa agitada, alguns usando droga e mais bebidas. Isso não é lazer. Tá? Muito cuidado com isso daí, porque hoje virou uma coisa normal. E uma das estatísticas mostram para a gente, todas as doenças elas são piores em quem bebe, em quem fuma. E infelizmente o brasileiro hoje, né, acha que é normal beber cerveja. Muito cuidado. O contato com a natureza, né, é uma coisa assim que eu amo a natureza, eu pratico muita trilha, adoro ir para o mato. Se eu não tenho companhia, eu vou sozinho, eu faço bike também no mato. Na praia, porque eu acho que a gente precisa desse contato. Deus criou o mundo para a gente perfeito, maravilhoso. Os homens, né, do poder aí destroem o tempo todo com esgoto, com lixo. Mas existem lugares ainda sagrados que a gente pode aproveitar. A gente precisa desse contato com a natureza. E ali, né, evitar o álcool, cigarro, drogas, TV e redes sociais. Muito cuidado com o que a gente assiste. E muito cuidado com o tempo que você gasta nas redes sociais. É muito triste, eu vejo, inclusive na minha família, e eu sempre sou aquele brigão, que eu dou bronca mesmo. Chamo para ir almoçar ou jantar, chega no restaurante, senta na mesa, cada um no celular. Aí eu já começo a dar, né, eu sou meio nervosinho, já dou um esporro ali e falo, olha, qual é o objetivo da gente estar junto aqui? Eu vou ligar para vocês e a gente fica conversando pelo celular, porque, né, então a gente tem que ter cuidado, gente. Eu estou com um problema muito grande com meu pai está com quase 80 anos, e ele não sai do TikTok e do Instagram. É uma coisa horrível, virou vício. Ele só fica ali, ó. Você falando com ele, ele aqui, ó. E aquilo lá é muito preocupante. A gente tem que tomar cuidado com isso. E por mais que eu fale, parece que não adianta. Não adianta. Então, assim, vamos ficar atento a isso daí, tomar cuidado com isso. E para finalizar aqui, eu queria só dizer para vocês que tem uma coisa assim muito simples que a gente pode fazer, que a gente não pode deixar de prestar atenção. São 3 detalhes importantíssimos que podem ser o início de mudanças no estilo da vida da gente, que é o exercício físico, o sono e a alimentação. São 3 coisas que, se a gente começar a mudar, a gente vai evitar problemas de ansiedade, de depressão. Lembrando que a depressão, quando ela ataca de alguma forma muito agressiva, essas coisas aqui não fazem diferença nenhuma. Por isso que é importante a gente estar do lado dessa pessoa, dar o suporte que ela precisa, levar no psiquiatra, passar numa consulta médica séria, começar a fazer o tratamento demora, começa a fazer efeito 20 dias depois, se você tomar o medicamento direitinho, não pode parar esse medicamento de no mínimo 6 meses, né? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é de quem cuida dessa pessoa. Essa pessoa também precisa de ajuda. Muitas vezes a gente vê uma mãe, né, deprimida e uma única filha tomando conta dela o tempo todo. E ela acaba ficando doente também. Então, muito cuidado, vamos dar suporte para todo mundo. Se você tem um amigo, tem alguém que você conhece, não deixe essa pessoa que está cuidando sozinha também não. Dê suporte para ela, porque ela não é uma rocha, ela precisa de ajuda. E eu fiz ali, né, uma coisa que todos os caminhos não levam ao Pai, todos os caminhos não levam a Deus. Tá? Então é isso, eu queria agradecer vocês, eu queria agradecer assim, de coração de estar aqui, pelo convite que meu amigo Kleber fez para mim. Pelas palavras, eu vim assim, sabe, para esse culto, né? Eu fiquei muito emocionado ali. Eu ainda estou, pelas palavras, foi muito bonito. Eu acho que Deus é a coisa mais importante na nossa vida. Para mim é muito importante. Então, assim, esse culto de ação de graças, para mim, eu acho que é o início da minha carreira. Eu não poderia participar da colação de grau na segunda-feira, sem primeiro louvar a Deus e agradecer a Deus. Muito obrigado a todos vocês. Acho que ele
Nina... Ah, se você quer fazer um monte de perguntas, pode fazer também. Você vai estar aqui. Pode fazer. Ah lá, vou tirar foto lá. Eles estão meio motivo nesse negócio de faculdade, cheio de motivos. Obrigado. Tem alguma pergunta? Pode fazer. Aqui, Miguel. Fica com esse aqui, vou ficar com outro. Se a depressão ou se o Alzheimer já foi confirmado que as mulheres têm mais tendência a partir dos 65 anos, Kleber me descreveu desde da minha história, acho que ele me leu e botou lá. Então, por que não cuidarmos mais cedo? Então, igual eu falei pra você, às vezes alguns sintomas não é o diagnóstico, entendeu? Às vezes a pessoa fala, eu esqueci uma... É normal, às vezes, a gente viver com uma vida muito estressante, esquecer às vezes. Eu já cansei de sair de casa e ir pro hospital, e aí quando eu saí lá, descer o elevador, quando eu chegar, por ter uma vida naquela semana de prova, uma semana turbulada, uma coisa muito corrida, quando você tem uma vida muito estressante, é normal você começar a esquecer as coisas. Por isso, igual o Cláudio falou, as pessoas que não dormem bem, que tá num momento de estresse, às vezes trabalhando muito, a cabeça ocupa. Então, às vezes acontece a pessoa esquecer. Por isso que a pessoa não pode levar assim, em consideração um sintoma. São vários sintomas. Então, você fala, eu estou sentindo isso. Às vezes você está esquecendo, às vezes, uma coisa. É normal, igual eu falei para você, eu já cansei de sair de casa, de semana de prova, e esqueci a chave na porta. Eu fechei a porta e pensei que estava com ela no bolso. Quando eu cheguei, cadê minha chave? Aí eu voltar lá e a chave estava na porta. Então, um sintoma não é um diagnóstico. Então, às vezes você falou que você sentiu esses sintomas, mas quais sintomas? Entendeu? Tem que ver. Eu tenho todos. Eu tenho... Ó, com essa... Todos. Com essa listinha, para a gente acertar 27, se for só 27 pergunta, ok. Se for mais, eu vou acertar. Não, mas então, se você tem dúvidas assim desse diagnóstico, eu te oriento você ir na UBS, na Unidade de Saúde da Família, e passar com o médico seu que ele vai fazer aplicar esse teste em você. Mas pelo que eu te conheço, você não tem esse perfil, não. Eu acho que você trabalha, tem muita ativa, né? Então, mas assim, às vezes tem que tomar muito cuidado com esses detalhes. Exemplo, principalmente agora que eu rodei por psiquiatria, a gente toma muito cuidado. Quando você vai lá rodar na psiquiatria, você vê tantas as doenças que você começa a se identificar com sintomas. Então, às vezes, alguns sintomas não é o diagnóstico, mas sempre assim, eu tenho sintomas. Se você acha então que você tem um sintoma, procurar um OBS, passar com o médico que é da saúde da família, ele vai direcionar você, se você tiver de verdade, vai avaliar você, fazer uma consulta, igual o Cláudio falou muito bem, uma consulta séria, bem feita, bem elaborada. E se ele vê a necessidade, aí te orienta você ir buscar um geriatra para dar continuidade ao tratamento. Mas você é muito jovem, mulher, não tem isso não. Você não tem esse perfil todo. Pode ser que você tenha um ou outro sintomas, né? E a gente tem essa mania de pegar pra gente o que eu falei. Às vezes a pessoa fala, eu tenho isso, eu teve isso. Aí um dia desse eu tive isso. Mas às vezes são etapas diferentes, momentos diferentes, não é? Às vezes as pessoas que têm esse diagnóstico são tudo ao mesmo tempo. Não é um só hoje, ou daqui 2 meses, ou daqui 6 meses. É tudo junto, entendeu? Consegui responder? Conseguiu. Então não fique preocupada. Vou procurar o post. Procura o postinho, mas vai tranquila, porque o que eu te conheço aqui, o tanto que você trabalhou ontem, você não esqueceu de detalhe nenhum da festa ontem, você não tem não. Obrigado. O médico ali, ele disse, a minha mãe, ela teve depressão e ela hoje é uma pessoa que não faz nada. E a minha irmã, que é mais velha, eu acho assim, pelo que a gente fala, ela está pior do que a minha mãe. Como você falou, tem que cuidar dela. Aí é uma situação muito complicada. Aí, nesse caso, é só para dizer que, realmente, eu acho que minha mãe tem a depressão, está medicada. Mas minha irmã já está pirando de tanto ela precisa cuidar de cuidado dela, também, se preocupar né? com uma e está esquecendo de si, né? Isso nem sempre vai acontecer, mas acontece. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. E levar a sua irmã para uma consulta. Porque talvez, né, ela também esteja... E aí precisa de ajuda, precisa de medicamento. Por isso que eu sempre falo, que é uma coisa que a gente esquece. Que é essa pessoa que está cuidando do doente. Não só com depressão, com todas as patologias. A gente tem que sempre lembrar dessa pessoa.
E ainda quando eu ligo pelo telefone, que ela mora longe, eu ainda pego no pé dela, ainda reclamo. Tem que procurar ajuda para a mãe, não sei o quê. Mas daí o senhor falando, eu acho que é como aquele irmão. Chega lá, dá um esporro, ela bufe. Pois é. Não, você tem que conversar, tá errado, né? Ir lá. E você, irmã, como é que você tá? Vem tomar um chá comigo, senta aqui. Eu quero saber de você, eu não quero saber da mamãe. E você, como é que você tá? Porque aí, de alguma forma, você vai mexer na caixinha que ela vai começar a se abrir com você. E é o primeiro passo. Falar para a pessoa assim, não, você está precisando de um psiquiatra, na cultura brasileira, assusta. Que todo mundo relaciona psiquiatra com médico de louco. E não é assim, né? Então, assim, a gente tem que ter um jeito de falar, de conduzir isso daí para poder ajudar também. Eu vou pedir para quem tiver pergunta, levante a mão para eu levar o microfone, tá? Aí, como foi a Cris que levantou primeiro, depois levo para a Mariluz. Tá, bom, olá. Com relação ao sono, existe assim, alguma receita para se dormir bem? Ou então, assim, tipo, deixar de fazer isso, porque senão você não dorme. Não dorme bem. Sim, tem uma coisa que a gente chama de higiene do sono, que é coisa simples, que a gente passa despercebido pela forma que a gente vive hoje. Primeiro, televisão. Todo mundo tem televisão em casa. Na casa dos meus pais tem televisão em todos os cômodos, é um absurdo. E na minha já não tem, para você ter ideia, porque eu já acho que televisão é uma coisa desnecessária. E aí, o que é o higiene do sono? A gente tem que tomar algumas medidas. Primeiro, que horário que eu posso dormir todo dia, né? Porque, vamos supor, tem pessoas que trabalham, chegam tarde, é meio complicado de fazer isso. Mas tem como fazer também. Primeiro, determinar um horário para dormir. Então, vou dormir todo dia, às 8 da noite, 9 da noite. E aí, o que eu faço? Eu vou direto para a cama nesse horário? Não. Pega um livro e vai ler o livro, com pouca luz, entendeu? É um dos starts para o sono. Porque a gente tem que fazer com que o corpo libere melatonina para a gente dormir. Então, a escuridão total ela é importante. Uma leitura antes de dormir é importante. Então, a gente tem que tirar internet, celular da mão, de preferência do quarto, colocar ele no silencioso, silêncio total, e vai para o seu quarto, vai ler. Pega um livro que você gosta, nada de violência, por favor, nada de jornal, nada de revista de fofoca. Pegar um livro que te instrua de alguma forma, que instrua o espírito, isso é muito importante. E aí você começa a mudar o ambiente do sono, você começa a preparar aquele ambiente do sono. Então, silêncio, sem televisão, sem celular, uma boa leitura. E aí você vai ver que 3 dias depois, você fazendo esse mesmo hábito todos os dias, começa a mudar. Então a insônia começa deixa de incomodar. Muitas vezes a gente precisa de ajuda também com medicamento. Eu não gosto muito do medicamento, porque a pessoa acaba se tornando dependente dele, né? Aí que só consegue dormir com ele. E passar com o tempo, começa tendo que aumentar a dose. Mas muitas vezes a gente tem que prescrever, principalmente quem está com depressão. A gente tem que dar medicamento para dormir, sim. Então, assim, tentar mudar, fazer esse higiene do sono, já é um início. E atividade física. Precisamos fazer atividade física durante o dia, para que esse corpo fique cansado, para que eu possa deitar de noite e dormir. Tá? Levantar sempre no mesmo horário também, é coisa importante também. Nada de ficar se estendendo, colocar aquele... Não, é 6 horas que eu determinei que eu vou levantar, 6 horas tocou, eu me levanto, vou tomar uma ducha, para acordar e começar o dia, né? Eu respondi? E também uma coisa interessante, que é bom para a higiene do sono, evitar também a alimentação próxima ao horário de dormir. Pelo menos Isso é muito importante. Até pelo menos, assim, se for dormir de 9 horas, se alimentar no máximo até 7, 8 horas. E à noite, a gente evitar o máximo de comida pesada, né? A gente fala, lembro de um professor falava pra gente que a gente tem que comer como um rei pela manhã e à noite comer como um mendigo. Quer dizer o quê? É verdade. Comer pouco à noite.
Porque a gente, se você tiver com o estômago muito cheio, o sangue sai tudo do nosso corpo e vai para o estômago. E isso aí faz com que eu precise de sangue para poder fazer toda a absorção, e isso também dificulta também a introdução do sono, da qualidade do sono. Então, por isso, igual o Cláudio falou muito bem, os horários estabelecidos, a dieta cuidado, a higiene do sono e bastante hidratação, líquido, você vai ter um equilíbrio e isso se torna uma rotina, e aí seu sono vai ser com muito mais qualidade. Uma outra coisa, lembrei, que ele falou da alimentação, que é importante a gente alimentar antes. Isso é muito importante mesmo, tinha esquecido. Tem a questão da água, do chá, do suco, do café. Vamos tomar até às 19 horas, para você não ficar levantando o tempo todo para ir no banheiro e acaba acordando e perdendo o sono. Então, assim, eu tenho que diminuir a quantidade de líquidos a partir das 18 horas. Eu faço isso. A partir das 18 horas, sei lá, é um copo de água e depois acabou. Porque eu não quero ficar levantando toda hora, porque acaba perdendo o sono também. É outro gatilho para perder o sono, né? Como eu já disse, eu agradeço a Deus e agradeço a vocês, porque parece que a gente está sendo consultado agora com vocês. Porque são muitas informações que a gente sabe muito pouco. Eu tenho uma neta depressiva e vocês falaram aí no tratamento, você mesmo falou, no tratamento, as pessoas que cuidam delas. É tão difícil. Aí sempre que eu tenho essas coisas assim, eu sempre reparto. É a mesma coisa, eu acho que as pessoas dizem, ela só fala isso. Mas é isso que eu tenho mesmo, é o meu problema. E eu tenho dificuldade, porque ela é uma... Assim, dorme muito, tá em tratamento, mas... Como ele disse aí, tem que ter um tempinho, né? Tem que ter paciência, né? Para o tratamento. Mas aí é as pessoas que... minha família, as pessoas que convivem com ela. Porque ela, quando é para ir para uma festa, assim, uma colega chama para ir para uma festa, para como eles chamam, como é que eles chamam? Esqueci o nome que eles dizem. Ela vai, se anima, vai toda animada. Fica o tempo todinho na festa, brincando, bebendo, que ela agora aprendeu a beber, que para mim foi horrível isso, e para mim é horrível isso. E eu sei que é horrível para ela também, só que ela não sabe, né? Principalmente tomando medicamento. Tomando medicamento. E ela disse, eu disse, não pode. Perfeito, a né? senhora quer ser médico, vovoinha? A senhora quer ser a médica? O médico não disse isso, não. Eu digo, Aline, me perdoe, mas eu acho que você está mentindo. Porque o médico não vai dizer que você pode beber. Eu acredito que nem o médico vai dizer isso, que você pode beber. Talvez ele disse para não perder a simpatia com você. Eu disse para ela assim, né? Meio a cabeça. Para não perder a simpatia. Porque eu que não sou médica, não sou nada, eu sei que não faz bem. Quanto mais um médico. Só tá certo. Aí a gente, como tratar, a gente às vezes pensa que é pantinho. No começo eu sofri muito, ainda estou sofrendo, parece que não sei por quanto tempo ainda. Mas eu confio muito em Deus e estou tentando mudar algumas coisas. E tem que tomar cuidado com a senhora, né? Comigo também, porque exatamente. Daqui a pouco... Porque a senhora tem que estar bem para poder ajudar. Eita, mãe, a senhora também precisa ir para o psiquiatra. Aí o outro diz, quem vai para o psiquiatra é doido. Só a maioria das pessoas pensam assim. Eu converso com muita gente, vai para psiquiatra, e é doido para ir para psiquiatra. Aí eu digo, agora eu já estou dizendo, graças a Deus que você precisa de um psiquiatra, porque quando não precisar mais, você já não tem mais jeito mesmo. O cuidado é como, porque essas pessoas, vocês falaram, uma hora está bem, outra hora parece que é pantinho, quando a gente não entende. Muitas vezes eu fui injusta, assim, porque eu não sabia. Uhum. Aí mas que pantinho medonho, quando é para se animar, quando é para festa, toda animada, não tem nada. Agora, quando é uma coisa assim, não pode, chama para a igreja, chama para qualquer coisa, ela não quer vir. Aí fica lá dormindo, ficou dormindo. E as pessoas não entendem, diz que é pantinho mesmo. A minha família é muito boa, gosta muito dela, todo dia eu gosto também. Mas eles acham às vezes que é dengo dela. Aí eu acho que no caso é a gente que está precisando de um psiquiatra, né? Ou psicólogo, ou psiquiatra, né? Porque a Os gente dois não tá seria sabendo, ideal, né? Importante. Ela não toma medicamento? Toma medicamento. Já Quem faz passou para 2 ela? meses que ela está tomando medicamento. Quem passou foi um psiquiatra? Foi a psiquiatra. Tem que Ou voltar, psiquiatra tem que não, voltar, foi psiquiatra mesmo. Ela foi para psiquiatra e... Principalmente no psicóloga. início do tratamento, é importante estar mais próximo, né? Essas consultas, esses retornos. Começa a tomar 15 dias depois, está lá no médico de novo, para fazer uma nova avaliação. Depois mais 15 dias, depois que vai se passando mais. Ele está passando, ela todo mês, 2 em 2 meses ela vai para ele. E é importante Quer também... dizer, não faz ainda 2 meses, não completou ainda 2 meses não, entendeu? Entendi. Aí ele diz que ela está tomando e
É importante só orientar também que o álcool corta o efeito do medicamento. Aí, exemplo, tudo que o remédio está fazendo de bom para ela, quando ela ingere álcool, para todos nós, qualquer medicamento, antibiótico, principalmente no caso do remédio antidepressivo, analgésico, você ingerir o álcool corta o efeito da medicação. Às vezes pessoas é hipertenso, é diabético, tem que ter muito cuidado, não é porque você está tomando a medicação todo dia que você pode tomar álcool. O álcool, tem que lembrar que você colocou o álcool no seu organismo, corta o efeito. Entendeu? Então tem que orientar isso ela também. Tem que ter paciência, porque quem tem depressão, como o Cláudio falou muito bem, a depressão é uma doença que às vezes demora muito tempo para ser tratada. Então quem está com as pessoas de apoio tem que ter muita paciência. Uma paciência de Jó, como a gente lembra, né, na Bíblia, né? Uma paciência de Jó. Tem hora que eu fico muito aflita, porque está tomando a medicação, mas a gente quer que fique boa logo, né? A gente não sabe, pensa que é para ficar logo boa. E essa aflição da senhora é normal, né? Hein? Essa aflição da senhora é normal, porque a senhora se preocupa por ela, né? Eu, falando com a Marilúcia, para quem tem essa convivência com alguém que tem depressão, eu acho importante estudar a doença, entender a pessoa, o que ela está passando, né? Tem um livro muito legal, chama O Demônio do Meio-Dia. É de eu acho que é psicólogo ou psiquiatra, não me lembro. E ele fala sobre a depressão. Logo no início, ele faz uma comparação da depressão como uma trepadeira na árvore. E ela vai retirando a energia, né? Como uma trepadeira é um parasita, né? Ele suga essa energia da árvore. E aí, quando a gente pensa em cortar a trepadeira, não pode, porque senão a árvore cai junto, né? E a depressão é mais ou menos isso. Ela vai sugando a energia da pessoa. Geralmente, as pessoas que têm depressão, elas são mais cansadas. A gente tem que entender isso. Às vezes a gente acha que é birra, ou para os outros, né? Desculpa para não ir nos lugares, tudo, mas eles têm mais cansaço. Às vezes é porque eles não conseguem dormir direito, né? A gente fala, ele dorme o dia inteiro, mas é porque durante o sono ele não descansa, não é um sono reparador, e aí isso dá um sono maior durante o dia. E aí não tem essa renovação da energia como a gente. E também até a medicação. Eles usam a medicação que, para aumentar o efeito de estar com mais disposição, ela usa a maquinária do nosso corpo e causa uma reação da medicação da depressão, é o sono. Porque há uma reação adversa do medicamento, alguns medicamentos, né? Faz com que a pessoa fique mais sonolenta. Então, às vezes, a pessoa fala, mas ele está dormindo demais. É porque a medicação também tem essa reação de causar um pouco de sono. Porque o sono, induzindo a pessoa ao sono, ela se regenera, né? E às vezes a pessoa que tem depressão também não tem uma dificuldade de dormir. Às vezes está meio junto. E aí esse medicamento também a gente acha que é igual uma dipirona, que a gente toma e passa a dor. Não é assim. E não é. A pessoa precisa se adaptar, o organismo precisa se adaptar com a medicação. Às vezes aquela medicação tem que ser ajustada, e aí isso demora muito tempo. Não é uma coisa assim, de uma hora para outra, que ela... tomei, já estou com energia, né? Então, é um processo demorado, a gente precisa estudar, né? Principalmente quem convive com alguém que tem depressão, precisa estudar, precisa ir num psicólogo para você ter uma ajuda de fora também para acolher essa pessoa, né? Porque... Para se sentir mais preparada, exatamente, né? Porque assim, não é... Também para prevenção, né, da pessoa que convive, porque a tendência é você ir junto, né? Ir junto. Exato. Então você faz a terapia para prevenir, mas também para poder ajudar. Porque se a gente ficar escutando os conselhos dos outros, a gente não vai conseguir ajudar essa pessoa, porque os outros falam, você tem que tirar essa pessoa da cama, a gente tem que... É o que mais falam, né? Exatamente. É porque às vezes não tem conhecimento, às vezes, né? Exatamente. Então, por isso que é importante procurar ajuda profissional, né? Especializada, não só para a pessoa, mas também para você estar capacitada para acolher.
às vezes no momento da crise a gente não sabe o que fazer, né? Se sente de mãos atadas, ou porque a depressão tem esse, né? Os dias de trevas e os dias de luz, né? Então, nos dias de luz aproveite, né? E nos dias de trevas acolha essa pessoa, porque é uma doença assim muito complexa, né? Muito complexa mesmo. É a doença da alma, né? Os livros que a gente pega, o DSM-5, que é o que classifica, DSM-5, tanto o Delarondo, que é uma medicação, é um livro que fala especificamente sobre transtorno de psiquiatria, fala que a depressão é a doença da alma. E as pessoas que têm essa doença, quando você fala que eu tenho uma infecção no meu dedo, eu vejo. É muito fácil de eu ter mais um reflexo contra aquilo. Agora já a depressão não. Como o amigão, o Cláudio falou muito bem, é uma doença silenciosa que só quem vê, quem convive, que muda, que vai mudando no dia a dia. Por isso que tem que ter uma coisa chamada tolerância. Você não pode falar igual acabou de falar, pantinho, né, que é aquele ditado daqui, né? A pessoa está com frescura na minha região, fala, você está com muito frescura, né? Mas exemplo assim, o acolhimento e o apoio nesse momento é importante. Às vezes a pessoa está na cama, não vai lá brigar com ele. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quer o quê? Que eu pego, faço uma comida para você? Você quer uma água? Você quer um outro lençol? Você quer que eu ajuste o ar-condicionado? Porque ele vai ver que você está levando a sério a situação dele. Porque às vezes a pessoa só quer falar assim, vamos sair daí, vamos largar de corpo mole, vamos fazer tal coisa. Não, vamos fazer uma leitura do ponto de vista dele, né? Vamos ver da pessoa que está lá, da sua mãe, do seu pai, do seu tio, do seu primo. Qual é o ponto de vista dele em relação a essa doença? O que ele está sentindo? Pergunta para ele, o que você está sentindo? Eu estou sentindo muito mal. Eu estou com vontade nem de sair de casa. Eu estou com vontade de morrer. Então, tipo assim, isso você vai escutar. Às vezes eu já escutei isso lá no consultório. Eu estou na fossa, eu não quero nada. Eu não quero dormir, eu não quero comer, eu não quero ver ninguém. Então, isso a pessoa fala, nossa, mas isso é os sintomas da depressão. Então, principalmente depressão crônica. Então, gente, não é brincadeira. Esse momento eu acho que é muito importante. Porque você sabendo ver isso, você consegue ajudar, né? Que a gente também, como cristão, é o servir, né? Alguém tem uma pergunta? Assim, eu estou vivendo um momento muito... dá até vontade de chorar, porque a minha vida ultimamente está assim. Fica calma. Estou com meu marido com Alzheimer. E só tem eu para cuidar dele. Né? Ele passou um mês internado na restauração. No começo, antes de se internar, ele fugiu de casa, passou 2 dias fora de casa, a gente procurando. Conseguimos, através da internet, né? E botamos foto dele, tudo, conseguimos achar meus filhos. Então, o momento que eu estou vivendo, às vezes eu digo assim, vai ser nós dois com Alzheimer dentro de casa, porque é eu que cuido dele. Ultimamente eu estou sem dormir. Eu não consigo dormir direito. E, através de pessoas, eu estou dando até aquele clonazepam. Acho que é clonazepam que chama. Estou dando meio comprimidozinho, porque os outros que o médico passou, o neuro da restauração, na clínica médica, a neuro de lá, passou medicamento que é mesmo que está dando água para ele. Ele ficava assim, transtornado dentro de casa, mas não conseguia dormir. E por isso eu também não dormia. Tinha vezes que eu tentava dormir, cochilava assim, aí ele, quando as coisas caindo dentro de casa, era ele caindo por cima das coisas, derrubando mesa, derrubando, né? E ele se feria, se machucava. E era eu e minha filha, minha neta filha, né? De 18 anos, que a gente vive esse drama dentro de casa. Aí agora, por enquanto chega o dia de levar ele para o médico, novamente eu vou dizer que eu por minha conta, eu estou dando esse outro remédio a ele, uma bandinha, e pelo menos ele está conseguindo
ficar lá na cama quieto, mas ele fica assim, ainda transtornado, ele não consegue se levantar. Porque antes ele se levantava e ia rebocar a parede. Quando não era isso, era empeleitar serviço, que ele era pedreiro, né? Aí ele estava conversando com alguém, empeleitando o serviço, tanto, dá orçamento. Carlos, o que é que tu está fazendo aí? Eu estou dando orçamento aqui a fulano. Às vezes eu saía da minha cama e eu ia olhar ele estava em pé, como se estivesse rebocando, jogando massa assim na parede e rebocando. Aí eu ficava nessa expectativa para ele não cair, né? Que quando eu começava a cochilar um pouco, aí ele saía do quarto, ia fazer estripulia e caía, estava se machucando muito, as pernas machucadas, os braços machucados. Eu vendo a hora ele quebrar um fêmur, dar um jeito na coluna, né? Precisa ver algumas coisas. Por exemplo, o medicamento que a senhora está dando por conta própria é um pouco perigoso. Eu não faria isso. Eu entendo que ele está resolvendo. O certo é a senhora voltar no psiquiatra e falar: olha, esse remédio deu resultado, vamos começar a usar ele, porque ele pode até aumentar a dose ou dar um outro parecido que vai ser melhor. Outra coisa, a senhora precisa de ajuda. Tem que ver com essa filha da senhora, fazer esquema de plantões, para a senhora pegar uma noite, 2, 3 durante a semana para a senhora dormir. Porque senão daqui a pouco a senhora vai cair, né, numa patologia também, seja depressão ou outra coisa. E mais uma coisa, manter a casa toda trancada e esconde a chave num lugar que ele não vai achar. Isso eu faço. Né? Porque a gente tem muitos casos de pessoas que saem durante a noite e a gente não encontra depois. Não sabe voltar para casa e fica aí morando como, né, morador de rua, perdido, sendo vítima de violência aí. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Mas a senhora voltava no psiquiatra, porque medicar da forma que a senhora está fazendo é uma coisa muito perigosa. Eu não recomendo. Eu acho que você também não. Não. Eu entendo que ele está resolvendo o problema, mas eu acho que o caminho não é faca, esse. Né? Eu tenho que manter essas coisas escondidas em casa, que é faca, garfo, coloca aqui assim. Pode se tornar uma pessoa violenta, até mesmo com a senhora, porque ele perde totalmente a noção do que é certo e o que é errado. Ele esquece até que a senhora foi a mulher dele. Né? Perde a consciência, né? Perde a consciência e a capacidade também de identificar o que é certo, o que é errado. Por isso que às vezes ele pode ter alucinações também. Igual ele está tendo alucinação. Isso é uma alucinação de estar fazendo, porque ele fez tantas vezes isso na vida que quem faz é o próprio cérebro, manda ele fazer. Nem ele que nem está comandando essa situação. Ele está no piloto automático, como diz a história, porque ele nem tem comando disso. Porque se ele tivesse consciente nesse momento, ele ia ver que ali não tem um reboco para fazer, que ali não é um lugar de rebocar. Então, um exemplo, ali ele está no piloto automático. Quem está fazendo aquilo ali, às vezes, é um reflexo do desequilíbrio daquele momento da doença. Como o Cláudio falou muito bem, buscar o mais rápido possível o hospital da restauração, o médico dele, quem sabe ir na emergência, que ele já deve estar para um quadro de um surto, né, um momento de a parte aguda da doença, que aí ele vai ser conduzido. Se aparecer isso aí, tiver alguém para levar ele para uma emergência, que lá ele vai ser medicado. Aí ele vai conseguir entrar com uma medicação, quem sabe, para com outra fim, né? Por exemplo, se ele tiver essa alucinação, pode entrar com outro medicamento que ajuda, né? Que aí, no caso, pode ser também uma medicação mais forte, que vai fazer ele deixar ele mais sonolento, uma medicação que melhora o humor dele. Então, por isso que é bom voltar no médico, não medicar por conta própria, porque mesmo pode resolver nesse momento, mas pode estar fazendo bem, mas também pode fazer mal, porque esse remedinho que você já falou aí, ele também causa muita queda em idoso. Ele mexe com a questão postural. O benzodiazepínico, que você falou agora, né? Uma prazolana que você está falando, né? É uma prazolana que você está usando, né? Clonazepam. Então, ele mexe muito com a questão postural. Então, às vezes pode fazer bem para ele dormir, que ele é o indutor do sono, ele é ansiolítico, mas também ele faz com que a pessoa que é mais idosa perda a habilidade de andar. Aí ela cai. Porque ele deixa a pessoa meia sonolenta, como diz um ditado popular, meia beba, né? O medicamento fica a pessoa perde as forças das pernas. Então, por isso que eu oriento, se ele tiver agudo, assim, leve na emergência. Leve na emergência, que lá vai ser medicado, qualquer coisa vai ser, ele já é acompanhado no hospital da restauração, automaticamente o médico que está de plantão vai regular ele. Né? Mas ele já foi acompanhado na restauração durante um mês. Mas ele entrou numa crise, né? Isso é uma crise. Ele ficava amarrado lá na hora que, às vezes, vinha um médico, porque nem todo dia é o mesmo médico. Sim, plantão eles rodam, né? Quer dizer, vinha as enfermeiras, que ele dava chute nas enfermeiras, ele dava murro. Eita.
E aí amarraram ele. Né? Aí já vinha o outro médico no outro dia, aí mandava, porque mandava desamarrar ele e tudo. Aí a gente que ficava tomando conta dele, por exemplo, eu e um outro filho meu, que ficava à noite, não conseguia nem lidar com ele. Sim. Porque ele ficava violento dentro do hospital. Sim. Né? Eu falava com o médico, pedia ao médico para dar um medicamento para ele conseguir ao menos dormir ali um pouco. Mas eu não sei se o médico dava, até para fazer um exame do eletro na cabeça. Ele tomou o medicamento para ficar dopado, para tomar, mas chegou na hora de fazer o exame e ele não deixou. Sim. Ele não conseguiu. Por 2 vezes isso aconteceu. Eu não sei o que acontece na mente dele, ou que nada, até lá mesmo dentro do hospital, ele sendo medicado e tudo, ele não conseguia fazer os exames, ressonância e tudo. Tinha de dopar ele mesmo para poder fazer. E o da cabeça nem dopado conseguiram. Porque fica agitado, né? A pessoa fica, essa doença mesmo de Alzheimer, as pessoas não conhecem, mas a pessoa num quadro bem ativo fica muito agitada. Então o quadro que o senhor está me descrevendo aí, é um quadro de crise de Alzheimer. Então nesse caso aí, toda vez que ele tiver isso, vai ter que pegar ele e levar na emergência, porque às vezes vai ter que fazer um bloqueio, que a gente chama, né? Que é entrar com uma medicação bem forte para sedar. Né? Mas às vezes a cultura hoje está mais para não fazer isso. Antigamente se fazia muito isso. Hoje não é mais recomendado, né? Foi tirado. Principalmente idoso, né? Principalmente idoso, porque se ele ficar rebaixado muito tempo, às vezes pode até agravar alguns quadros, né? Principalmente do Alzheimer. Porque né? Parece uma coisa simples, mas não é. Quando tem uma pessoa, quando vai passar um medicamento a pessoa, a gente tem que olhar algumas coisas: a idade, o sexo, né? Porque tem algumas interferências medicamentosas aí. E principalmente a quantidade de medicamento que toma e que medicamento que toma. Que às vezes um medicamento junto com o outro não fica bem. Então assim, por isso que a gente tem esse cuidado, por isso que eu estou falando para a senhora, é melhor procurar um médico para ver, porque talvez não passou o clonazepam para ele por causa de outros medicamentos que ele já está tomando. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Exatamente. E pelo que a senhora está me relatando aí, o caso do marido da senhora já é bem agressivo, né? Já está bem, né? Avançado. Né? Está bem avançado. Ele já passou daquela fase, mas daqui a pouco ele não vai lembrar da senhora. Então, assim, precisa de ajuda. Precisa estar no médico mais frequente, sabe? Esse negócio de ir no médico a cada... Tem um mês, né? Que a senhora foi. Acho que tem que estar mais conversar próximo, com a gente de saúde da sua localidade. A senhora passa no posto do SUS, é plano de saúde, como é que é? Não é o posto do SUS. Do posto, né? Então tem falar com a equipe, médica, né? Fala com a médica, vai lá, fala com a ACS, fala com a médica, preciso de uma consulta urgente por causa disso. Vai lá só a senhora, não leva ele. E conversa com a médica ou com o médico que estiver lá. Explica a situação. E ele vai dar uma olhada nos medicamentos. Porque eu acho que a preocupação maior é os outros medicamentos e fazer essa relação. E até ele agenda até uma visita, amigo, porque às vezes a UBS faz uma visita domiciliar. Ela vai lá visitar ele, como ele não consegue ir, a médica do postinho ela vai lá na sua comunidade, lá na sua localidade. Eu já fiz. Estou esperando a visita do médico, já tem um mês mais ou menos. E ele não vai, né? É o nosso SUS, né? Infelizmente é o nosso SUS, né? Mas então, nesse caso, se ele surtar em casa e não tiver condição, tentar pegar ele e levar para emergência. Para emergência do hospital que a senhora já foi, que é o Restauração? Restauração. Ela tem emergência. Porque lá já tem um cadastro dele, é mais fácil. A primeira vez que ele foi, eu tive de chamar o SAMU, porque se a gente exatamente, é o SAMU mesmo. Por conta da gente, aí chega lá, não fica. Não fica, Aí eu chamei o SAMU veio, viu a situação dele em casa, aí levaram ele direto para a restauração. Então ele ficou. Aí passou um mês e 3 dias lá internado. Mas essa é a conduta, viu, irmã? Essa é a conduta. Toda vez que ele surtar, chamar a SAMU e levar para lá. Essa é a conduta mais segura para a senhora e para ele também. Porque às vezes se for uma pessoa que não tem jeito de conduzir, ele pode machucar ele. Que às vezes o SAMU também tem umas técnicas para não machucar ele, que ele fica às vezes violento, né? E pode ser violento até com a senhora. Entendeu? Essa é a orientação que eu posso te dar agora, nesse momento. Aguardar a questão do médico visitar no SUS e qualquer alteração que ele se torne violento, ligar para o SAMU para poder levar ele para a emergência. E lá eles vão dar uma medicação. Aí, nesse momento, em crise, eles podem entrar com a medicação mais forte, para sedar ele e deixar ele calminho. Entendeu?
E vamos ter liberar muita as pessoas, já perseverança. são 11h20. Vamos adiantar que o pessoal está todo... Tem gente que tem compromisso. Exato, Mas beleza, então, Aí basicamente... quem quiser conversar mais alguma coisa pessoal, a gente fica no final, mas final vamos a gente liberar o conversa. pessoal, né? É isso. Então, gente, eu acho que é isso. Tem mais uma pergunta. Nora, você... Então acabaram as perguntas, acabaram as perguntas. Né? Então, gente, é isso daí. Obrigado pela atenção. Deixar o Cláudio falar também suas palavras. Pode falar, Cláudio. Não, primeiro você. Não. É isso, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter trazido um pouco de esclarecimento. E até uma próxima oportunidade. Isso.